Eu amo trabalhar esse tema. Então, cada dia vem um dia especial, né? Engraçado que quem vem aqui toda semana sabe que cada dia é uma energia completamente diferente. A gente estava aqui na semana passada trabalhando o tema luto e morte. O ar estava denso que a gente podia cortar com a faca, de tão profundo que foi o trabalho. E hoje nós vamos estar falando de um tema que eu adoro, que é trabalho, êxito, prosperidade. Quem já acha que é rico? Levanta bem a mão quem acha que é rico. Quem quer ficar mais rico? Só pode ficar mais rico quem já é rico. Primeiro eu vou falar sobre o êxito. Bert Hellinger, ele tem basicamente 3 livros que falam sobre êxito e prosperidade, sendo que o primeiro, que é esse que eu tenho aqui, ele está em inglês, porque o meu livro está em inglês todo marcado e eu não largo ele. Mas ele está editado em português e se chama Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Ele tem 2 outros livros que vão tratar do assessoramento empresarial, histórias de sucesso. Tem histórias de sucesso de pessoas, são estudos de caso e de empresas, e leis sistêmicas do assessoramento empresarial. Esses 2 livros nós vamos trabalhar num dia específico que nós vamos estar aqui, que é o dia de empresa. Então hoje, o fundamento do nosso trabalho é esse pequeno, grande livro que em português se chama Êxito na Vida, Êxito na Profissão. E esse livro, ele foi um livro muito interessante quando eu li, porque eu não dei nada para ele. Assim, não dei nada, falando, não, mas isso aqui é tão óbvio, tudo que ele está falando. Só que cada vez que eu leio esse livro, eu fico mais impressionada com a profundidade. Porque, na verdade, o sucesso, ele está na essência da vida. Então, a minha pergunta é, aonde começa o sucesso? Na nossa própria alma, na nossa própria consciência, na nossa experiência com o estar vivo. Se a gente vai no livro, ele vai falar que o primeiro sucesso é o nascimento. Mas eu considero que nós precisamos falar do capítulo concepção. Sabe por quê? Vejam bem, estava lá aquele óvulo da nossa mãe, né, no seu ventre, receptivo. Imagina que o seu pai teve que enfrentar todos os outros concorrentes, primeiro no mundo externo, chegar nessa mulher, entrar dentro dessa mulher, literalmente, e aquele monte de espermatozoide, milhões de espermatozoides, o seu pai é aquele que venceu todos. Esse é o seu pai. Que homem de sucesso! Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer essa disponibilidade da nossa mãe, agradecer a ela por ter escolhido o nosso pai, por ter permitido de alguma maneira, mesmo que a situação tenha sido abusiva, um estupro, um não consentido, algo assim, vocês podem ter certeza de alguma coisa. Em algum lugar, os 2 disseram sim para algo maior. Houve uma entrega, houve um compromisso assumido desses 2 seres, e por que não dizer, isso dizem Bert e Sophie Hellinger e muitas pessoas, até anterior, um compromisso meu com a minha mãe e com meu pai. Uma coisa é certa, todos nós somos frutos do prazer. Então, o sucesso é a mágica que acontece da união desses 2 seres, e essa mágica é você mesmo, é a criação. Então, no livro diz o nascimento, mas nós experimentamos o sucesso a partir desse grande reconhecimento do encontro do nosso pai com a nossa mãe. E depois o que acontece conosco? Nós lá estamos com a nossa mãe unidos, nutridos completamente por ela. Nada nos falta.
Então, experimentar o sucesso é também experimentar que eu sou nutrida pela vida sempre. Então, é reconectar com essa mãe, com essa confiança num universo nutritivo, provedor, e eu poder me nutrir, crescer, confiante. E agora, em algum momento, filho e mãe precisam se separar. Chega uma hora que tem que nascer, porque senão morre. Então, o crescimento, que ele tem a ver com a prosperidade, tem a ver com a confiança na nutrição do universo, mas tem a ver que tem um momento em que eu tenho que me separar e também ganhar autonomia. E essa separação da mãe, que é o nascimento, envolve dor. Envolve ter que enfrentar a experiência de solidão, de separação, de achar que eu não sou nutrido, de achar que eu estou sozinho, porque eu saí da barriga da minha mãe. É muito importante para a gente poder encontrar a fonte do nosso sucesso, nos lembrarmos como foi o nosso parto. Quem aqui nasceu de parto normal? Maioria. Então, nascer de parto normal significa que teve uma hora em que eu senti essa pressão, eu também tive que fazer força e nascer. Eu saio da barriga da minha mãe e vou em direção à luz, dar a luz. Eu saio do escuro e vou para a luz. Então, a busca pelo sucesso é segue a luz. Segue o brilho, segue aonde faz a sua alma crescer, ficar leve, feliz, conhecer. Quem nasceu com fórceps? Quem nasceu com cesariana? A cesariana é feita de duas maneiras. A cesariana ela é feita programada, né? Ah, tá hora, vamos lá para o hospital, vamos ter o neném. E quem foi porque precisava de fazer uma cesariana, senão ia morrer. São duas situações diferentes na cesariana. Então, se eu vou lá e programo a hora de nascimento, o que vai acontecer? Não houve nenhum esforço da minha parte para poder nascer. O que acontece? Muitas vezes na vida, eu também estou esperando que alguém de fora venha me resgatar. Eu estou esperando que alguma coisa venha acontecer. Então, essas pessoas que nasceram com cesariana, para poder alcançar o seu sucesso pleno, elas vão ter que começar a encontrar os recursos dentro delas mesmas. Não tem que esperar ninguém. É mais difícil? Pode ser, mas é o seu preço da vida. Não tem melhor nem pior. É o que é para cada um, do jeito que foi, do jeito que é. Ponto. Se a vida me dá limão, eu faço o quê? Eu não, como diz o meu aluno lá na faculdade, eu faço máscara de beleza, eu faço caipirinha, eu tomo em jejum, entende? Sempre com o que a vida me dá, eu tenho muitas opções. Qual a opção que eu vou escolher naquela hora? Porque eu vou escolher uma coisa, depois eu posso falar, não, eu não vou fazer limão não, vou fazer suco de limão não, eu vou fazer molho para salada. Eu posso escolher de novo, a vida sempre me dá a oportunidade. E cada escolha que eu faço, o que acontece? Cada escolha gera uma experiência gera uma consequência e existe um aprendizado e um novo nível de consciência sobre algo. Como eu sei que eu estou no rumo certo? A luz, né? Algo que me ilumina, que me engrandece, que me torna mais leve, que me torna mais cheio de amigos, mais cheio de saúde, mais cheio de dinheiro, de tudo que é bom, alegre e próspero. Esse é o caminho do crescimento, mas o crescimento, imaginem vocês uma semente. Se essa semente eu coloco dentro da terra, e eu coloco água, dou nutrição para ela, que é o que a mamãe faz, mesmo assim, o que acontece com a semente? Ela
tem que vencer a dureza da terra. Ela tem que ter força. Se recebe pouca água, não importa. O que importa é como eu posso fazer a minha semente frutificar. Porque aqui não tem ninguém com menos de 21, tem? Não. Todos são adultos. Agora não tem que esperar nem o médico, nem a mamãe, nem o papai. Sou eu que faço por mim mesmo. Nascemos. Qual é o próximo sucesso? Mamar. Então tem uma parte do sucesso onde eu tenho que ir atrás dele. Quem não chora não mama. Então se eu quero ter sucesso, eu tenho que ir atrás dele. E esse é o preço da minha vida. E portanto do meu sucesso. Quem acha que mamou o suficiente? Quem acha que não mamou o suficiente? Todos mamamos o suficiente. Ponto. A vida me deu 0 mamar? Ótimo. Vou eu atrás da minha mamadeira ou como outra coisa. Não, mamei 3 anos, a minha mãe maravilhosa. Ótimo. Agora eu quero ver você também dar conta sozinho, porque aqui não tem mais bebê. Ah, não, minha mãe tinha o leite empedrado, só saiu um pouquinho. Ótimo. É bom que você vê outras possibilidades, não é só peitinha, mamadeira. Tá entendendo? Então o sucesso tem a ver com uma nova perspectiva sobre aquilo que é, do jeito que foi e ponto. Então ele tem a ver, como sempre a gente está falando aqui dentro do nosso grupo de estudos, com uma purificação das imagens que nos fazem sofrer, que acham que somos limitados, como essa. Ai, não mamei, não foi suficiente. Então eu quero dizer uma coisa. Quem aqui vai atrás daquilo que quer? De homem, de mulher, de comida, de trabalho. Quem vai atrás do que quer? Meio termo só no relacionamento de homem e mulher, onde eu dou um passinho e ele dá outro. Mas quando se trata do meu trabalho, da minha vida, daquilo que depende apenas de mim, é meu. Esse passo é meu. Não é responsabilidade de ninguém. Não tem crise econômica. Para mim, pessoalmente, Isabela, nunca faltou trabalho. Eu sempre distribuí trabalho. Hoje, se eu tiver 5 pessoas para trabalhar comigo, eu tenho 5 pessoas que eu tenho trabalho para poder dar. Isso não quer dizer que eu estou sabendo que eu estou fazendo o que eu gosto. Isso é outra coisa. O nome disso é vocação. Porque trabalho é uma coisa que é diferente, por exemplo, de dinheiro, de prosperidade ou de êxito. O que faz uma pessoa saber trabalhar? Eu sou professora, né? Vocês sabem que eu sou professora aqui, eu sou professora dentro da universidade. Eu chego dentro da universidade, eu sou a chata do horário, não é? Chamada 2h15, 15 minutos de atraso para mim e para todos. Por quê? Por mim seria 2 horas, mas eu já achei que era dureza demais. Por quê? A primeira coisa de um trabalho é respeitar os acordos, o tempo dos outros. Os alemães sempre são pontualíssimos. Bert Hellinger começa o trabalho pontualmente, termina pontualmente, e eu já contei até a anedota para vocês. 5 minutos para terminar o trabalho, ele falou: tempo suficiente para fazer uma constelação. Começou a constelação, terminou a constelação e palmas. Então eu preciso respeitar, porque num trabalho não sou só eu, sou eu e o outro. O trabalho envolve eu e o mundo. Por isso, aprender a trabalhar tem a ver com aprender a pensar em mim e a pensar no outro. E os alemães ainda digam assim, olha só como eles dizem assim, que na Suíça, ser pontual é estar 5 minutos antes da hora. Aí eles chegam assim para mim e falaram esses dias, é difícil, né? Aí eu olhei e falei assim, por que é difícil chegar 5 minutos antes? Por que é difícil chegar na hora? Eu tinha um querido amigo e professor que muitos aqui conhecem, que é o Ramon Resino, que era quem organizava os trabalhos do Bert Hellinger na Espanha. E ele era um ótimo professor de terapia e ele falava assim, os cursos dele eram cheio de gente. Quando dava a hora ele fechava a porta
E se ele deixasse alguém entrar, você já sabia. Teu lugar era esse aqui, ó, a cadeira quente. Ainda não resolveu o seu problema com a mãe? Não é tua vez. Na frente de todo mundo. Então, quem não respeita o tempo do outro, não respeita ainda a sua mãe. Então, o trabalho tem a ver com o tempo, tem a ver com os acordos, o trabalho tem a ver com algo espiritual, que é dar o melhor de mim, porque eu recebi tudo. Suficiente não. Suficiente é pouco para uma filha de Deus, uma filha do meu pai e da minha mãe, dá para entender? Eu recebi tudo, eu tenho tudo e tenho mais se eu quiser e precisar, puder, merecer, fizer por onde. Então, o trabalho tem uma dimensão espiritual na medida em que eu vou fazer do meu trabalho uma prática de gratidão e de, qual é a outra palavra? Chave. Serviço. Por isso, muitas vezes, nós temos, eu estou de serviço, eu fui para o serviço. Então, o trabalho tem a ver com um serviço à vida. E a minha profissão, a minha vocação, o meu talento, a minha missão, aquilo que eu vim fazer no mundo, é determinado, como nós sabemos, dentro da constelação familiar, por fatores transgeracionais. Tudo o que aconteceu antes na história da família, muitas gerações, vai influenciar quem eu sou agora e a minha escolha profissional. E de todo emaranhamento surge um talento. De toda dificuldade vem uma facilidade. Então, encontrar a vocação é diferente de saber trabalhar. Saber trabalhar, eu posso fazer qualquer coisa. E esse qualquer coisa eu vou fazer muito bem feito, porque para mim é uma prática espiritual. Eu vou arrumar a minha cama da melhor maneira possível. Eu vou dar o melhor de mim em todos os detalhes. Bert Hellinger diz no livro dele, toda atenção aos detalhes não é superficial, não é supérflua. Supérfluo é o luxo, é aquilo que não serve à vida. A atenção aos detalhes, o carinho que eu executo, tudo que eu fizer na minha vida vai refletir no meu sucesso. A contabilidade divina é perfeita. Se a sua conta está negativa, observe o que você anda fazendo. De tudo que eu estou falando aqui. Está agradecendo? Está conseguindo sair daqui e sair correndo para o peito da sua mãe? É essa mãe, é esse peito, eu quero. Vai. Vai. Entende? Não tem outro caminho. Se a sua mãe está viva, ótimo. Sua mãe não está viva, ótimo também. Vai e faça. Eu falei esses dias, minha mãe está viva, minha mãe está aqui em Brasília. Vocês conhecem minha mãe, que minha mãe veio aqui. Aí eu estava indo no supermercado hoje, que a minha mãe gosta de comprar. Aí eu pensei cá comigo, nossa, vou no supermercado que a minha mãe gosta de comprar. Ai, que bom que eu estou me lembrando da minha mãe, ai, que delícia. Aí eu pensei assim, nossa, olha que maravilha. Quando a minha mãe não estiver comigo, eu já sei como trazer minha mãe para perto de mim. E a mesma coisa com o meu pai. Entendem? Então, a vocação vai ter a ver comigo mesmo. Mas esse comigo mesmo nunca está separado do meu pai ou da minha família, mas é aquilo que me dá prazer. Então, saber trabalhar é uma coisa, estar trabalhando naquilo que eu gosto é outra, e ter a prosperidade vai ser, estou respeitando os limites, estou respeitando a natureza, minha empresa, meu negócio está fazendo bem ao próximo, estou cumprindo com os meus acordos, eu uso do meio ambiente apenas aquilo que eu necessito e dou apenas o que eu tenho. Não dou a mais, nem pego a mais. Entende? Eu não vou no supermercado e compro 10 pastas de dente, eu compro a que eu uso. Eu não gasto luz à toa ou água à toa. Não é porque eu sou avara. Eu zelo, é tudo energia. Eu cuido das pequenas moedinhas e das grandes moedinhas. Dos pequenos papéis aos grandes papéis. Dos pequenos acordos falados aos acordos escritos, que estão ações na justiça.
Aí eu sou uma pessoa de quê? Dizem os antigos, de valor, de palavra, de ação. Adulto. Para ser bem-sucedido tem que ser adulto. Uma criança não é bem-sucedida a não ser brincando, compreendem? E o universo dá para ela. Então o sucesso também tem a ver com uma parte onde eu saio da mãe, saio do colo da mãe e vou para quem? Para o pai. O pai é o outro, o pai é o mundo. Que a energia da mãe eu conheço, eu estava dentro da barriga dela. O pai é o diferente. Então, para eu poder ter sucesso, eu preciso do meu pai. Ele é aquele que faz assim, é o que dá o chute para fora do ninho. Vai! Tem uma amiga minha que o pai dela falava assim, que o pai dela tinha várias empresas. Olha, eu não tinha nem 4ª série e consegui fazer tudo isso, por que você que não estudou na faculdade não vai conseguir? Se vira. Se vira. Esse é o amor do pai. Ai, mas o meu pai não faz isso por mim, meu pai não faz aquilo por mim, não faz do jeito que eu quero, não me dá um carro, não faz aquilo. Trabalha. E Ramon Resino também dizia assim, pai é quem tem a grana. Né? A coisa que o homem gosta é de mandar. Gosta de mandar. Mas manda quem tem dinheiro, né? Não é verdade? Então, quando eu saio da barriga da minha mãe, eu vou para o meu pai, eu vou para o mundo, mas eu tenho o meu lugar. Eu tenho o meu lugar. Qual é o meu lugar que ninguém tira? Primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, quarto irmão, ou filho único. Eu tenho o meu lugar, pequeno, em relação a todo mundo que veio antes e meu lugar na ordem. Esse é o meu lugar. Então, outra coisa importante dentro da prosperidade é saber qual é o seu lugar e entender que a luta pelo lugar tem a ver também com a luta por sobreviver. Mas o nosso lugar é garantido. O que conta? Eu ter o meu lugar já é um direito. Então, o que conta para a prosperidade muitas vezes é eu saber dar o lugar do outro. E conviver com o outro, cada um no seu lugar. Mas o que acontece na nossa história com a mamãe, que é a fonte da vida, da prosperidade, sempre vai acontecer o quê? Esses dias eu estava no Facebook vendo outra coisa interessante. Uma mulher ficava falando assim, que você já ouviu essa frase? Aí ela pegava e contava um monte daquelas frases que a mãe fala pra gente. Você lembra aí? Menino, fala uma aí. Quem guarda tem. Quem guarda tem. Que mais? Menino, escova os dentes, senão você vai ver comigo. Que mais que a mãe falava? Você não é todo mundo. Se não tirar nota 10, tá frito. Que mais? Que a mãe falava? Dinheiro não dá em árvore. Não tá fazendo mais que a sua obrigação. Não está fazendo mais do que a sua obrigação. O que mais? Se eu tiver que ir aí procurar, eu meto a mão na sua cara. Se eu for aí, você vai ver. Se eu for aí, você vai ver. Não quero nada fora do lugar. O que mais que a mãe falava? Vocês vão ver se eu morrer. Tipo assim. Aí vocês vão sentir falta. Vocês vão sentir falta. Ela tá boa disso. E aí isso tudo foi para o YouTube e colocaram subtítulos, traduziram isso. E o que significa tudo isso que a mãe disse? Amor. Tudo isso é o jeito que a mãe amou seu filho, quis proteger o seu filho, ensinar o seu filho. Então eu preciso reler o que o meu pai fez comigo, o que a minha mãe fez comigo ou falou comigo. Isso é um trabalho ativo meu para eu poder alcançar o meu sucesso. Mas nesse relacionamento com a mãe, nesse relacionamento com o pai, sempre existem o quê? Traumas. O que é o trauma? O trauma é, a minha mãe está aqui, o meu sucesso está aqui, eu estou aqui, mas eu fico congelado. O trauma, na verdade, é um amor interrompido. O que acontece numa situação de perigo? Ou o bichinho foge, ou o bichinho ataca, ou ele se congela.
esse congelamento, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo fazer as coisas que eu quero, tá tudo ruim. São os efeitos do movimento de amor interrompido. Então, para eu poder dar um passo em direção ao meu sucesso, eu tenho que dar um passo de volta para casa, para o meu pai, para a minha mãe. Pôr aquilo que está parado na minha vida em movimento. O que acontece nesse movimento interrompido? Eu tomo uma decisão lá dentro de mim. Uma decisão pode ser desisto, né? Desisto, desapareço, quero morrer. Quantas pessoas estão quase chegando e desistem? Quem é aqui assim? Essa decisão foi a decisão que foi tomada lá atrás, no trauma. Não, minha mãe é tão, para mim é tão boa, mas eu não dou conta de chegar na minha mãe, eu desisto. Outra frase. A minha mãe é a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu falo mãe, mas eu posso estar falando do pai também. Minha mãe e meu pai são as pessoas que eu mais amo no mundo. E aí, eu não consigo chegar até eles. O que eu faço? Eu tomo uma decisão. Essa decisão é: eu fujo. Fujo, posso fugir. Eu fujo. Em vez de eu aproximar, eu afasto. Tem uma menina que eu gosto, ao invés de eu ir atrás da menina, eu corro. Com medo de rejeição. Outra decisão, me escondo, finjo, faço de conta, engano a mim, engano os outros, não por cima, viajo na maionese. Outra decisão possível, eu fico sozinha, eu me viro sozinha, ninguém me ajuda para nada, não dependo de ninguém, faço tudo sozinho, porque minha mãe não está lá mesmo, meu pai não está lá mesmo, não tem ninguém, tudo eu faço sozinho. Ainda tem uns que fazem tudo sozinho, ainda falam assim, quer ver, mãe, como eu sou melhor, que eu ainda faço, é para todo mundo. Tá entendendo? Fracasso. Então não vai colocar essa na minha conta, porque eu já tô dando a aula. Agora, se alguém fizer essa bobagem, a culpa não é minha. A responsabilidade não é minha nunca, agora então menos ainda. Então, todas essas decisões são decisões que nós tomamos muito cedo na nossa vida, até os 6 anos de idade. Já estava tudo formado praticamente. Por isso Santo Agostinho dizia, me dá uma criança até os 6 anos e eu mudarei o mundo. Outra decisão que é tomada, que é importante, essas estão no livro, tá? Eu não consigo ir até aí, eu tô aqui, mamãe, trabalho, sucesso, dinheiro, mas eu fico lá longe. Fico distante de você. Então eu não me relaciono com as pessoas. Eu fico no meu castelinho, na minha caverninha. Pode, mas aqui agora você escolhe. E fazer o quê? Sair da caverna e fazer o quê? Interagir. Ou seja, muito mais prazeroso do que a caverna, pelo visto. O que mais? Perguntas? Sim. Sim. Por quê? A depressão é sempre a desconexão de um dos pais ou dos dois e, de um modo geral, da mãe. Por quê? Você imagina. A mãe é o meu primeiro grande amor. Não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher. É a minha mãe. E necessariamente é com a mãe também que eu experimento a dor da separação, com o nascimento. Então, com a mãe eu experimento união e separação. E vários traumas que vão me congelar, vão fazer com que eu critique a minha mãe, vão fazer que eu ache que eu sou maior do que ela, que o que ela fez não está certo. Como ela é a pessoa que eu mais amo, também é que eu tenho mais medo. Por quê? Se eu for rejeitada. Então, uma prova se uma pessoa está pronta para o amor é conseguir dar um passo em direção à mãe. Ao meu maior medo de ser rejeitado. Aonde que eu tenho mais medo de ser rejeitado? Com quem é? Em que situação?
Ali está meu presente. Então, todo sucesso exige uma ampliação de consciência. E se eu estou numa família que enfrenta dificuldades, sejam materiais ou de saúde, para eu ser bem-sucedido é só experimentando culpa. Por quê? Nós já sabemos que a culpa, ela não significa que uma coisa é certa ou errada. O sentimento de culpa e o sentimento de inocência, eles medem o pertencimento ao grupo. Se eu faço alguma coisa diferente do meu grupo, ou seja, ser bem-sucedida numa família onde ninguém tem dinheiro, eu vou ser bem-sucedida e vou me sentir culpada. E posso não conseguir nem segurar o dinheiro. Eu tenho que ficar dando dinheiro, porque eu não consigo ficar com o dinheiro. Mas então, eu tenho que olhar não para o sentimento de culpa e inocência, eu tenho que olhar para o resultado. É bom ter dinheiro? Então, para ter sucesso, nós temos que ampliar nossa consciência da culpa e da inocência e olharmos para qual é o benefício disso para a minha vida, para a minha própria felicidade. Fica vazio. Mas então, aí você alcança tudo que você sonhou na vida, aí o que você tem que fazer? Aproveitar, isso é uma palavra-chave para você, mas voltar para as pessoas. Você já alcançou, isso já não tem mais sentido. Olha como ela ficou. Ela ficou feliz. Eu volto para as pessoas. Eu volto para tomar um cafezinho, que agora eu conheço o João. Eu vou conhecer uma outra pessoa, vou me relacionar. Volto para o mundo. Desfruto. Tem. E eu quero falar um pouco sobre o dinheiro. Primeiro eu queria dizer que tem um vídeo que a Sophie Hellinger fala sobre as leis do dinheiro, de como lidar com o dinheiro. Mas veja bem, todo patrimônio tem uma alma. Uma vez eu tinha um amigo que ele... tem esse amigo, mas o dinheiro dele vinha de boi, de fazenda de boi, de gado e de posto de gasolina. Aí um dia eu sonhei que os negócios dele eram ilegais. Aí eu falei, mas por quê? Os negócios dele não são ilegais. Mas depois eu entendi. Porque aquele dinheiro trazia um mal para a vida. É a gasolina que gera o plástico, que gera o combustível, mas também gera toda a poluição. Então, nós precisamos do combustível, ele realmente movimenta dinheiro e o dinheiro é um sinal que ele vai me dar um faro, principalmente num negócio. Lá existe negócio que não dê dinheiro. Que negócio é esse que não dá dinheiro? Eu tenho que deixar de ver o dinheiro como uma coisa suja. Dinheiro, pelo contrário, está a serviço da vida. Mas ele tem alma. E eu vou desconectar? Ou vou vender a minha alma? Eu posso ganhar muito dinheiro com gasolina e com boi? Posso. Mas também posso ganhar muito dinheiro fazendo outras coisas que também são muito beneficiosas, beneficiam muito para a vida e estão em sintonia com o meu prazer, com o meu talento. Então, sucesso é muito dinheiro, com prazer, com amigos, com relacionamentos afetivos, dependendo do estágio que cada um tiver. Tá entendendo? Da condição legal de cada um, né, advogada? Também tem isso. Entende? Então, sucesso é sucesso no relacionamento, sucesso na saúde, sucesso financeiro e no trabalho. Eu passei muitos anos da minha vida onde eu trabalhar, a própria Sophie me disse, você sabe, ninguém precisa te dizer, eu sempre soube trabalhar. Isso estava na minha essência.
Mas muito tempo eu falava assim, nossa, mas eu estou fazendo uma coisa que parece que está desconectada da minha alma. E foi todo um processo de desabrochar, de saber quem eu era. Agora você pergunta, eu continuo fazendo a mesma coisa, que é dando aula na universidade. Mas eu chego dentro da sala de aula e eu fico tão feliz. Me divirto tanto. Cada vez mais eu só faço coisa boa dentro da sala de aula. Eu ainda chego para os alunos agora, que meus alunos de criatividade, esses são os que se beneficiam mais, porque é onde eu sou mais livre. Aí eu chego para ele e falo assim, mas é a melhor aula da faculdade, hein? E eles riem, porque eles sabem que é. Tá entendendo? Eu continuo fazendo a mesma coisa que lá atrás eu não gostava de fazer. Dá para entender que eu falava, não, a minha alma está desconectada. Tudo bem que eu aprendi constelação, eu estou aqui, estou fazendo um monte de coisa, mas eu continuo fazendo a mesma coisa e agora com muito gosto. Então tem uma coisa que está dentro da gente, que não importa tanto o que eu faço, mas como eu faço. Isso é porque você está pensando muito em você mesma, né? Porque eu me lembro que eu era assim, eu estudava constelação feito uma santa. Eu estudava, eu fiz 2 cursos básicos, mais um monte de curso com Bert Hellinger, até que um dia, num curso dele, ele chegou e falou assim, e foi esse dia que eu resolvi que eu não podia mais deixar de trabalhar com a constelação. Ele falou assim para mim, tem que deixar de pensar menos em si, e pensar no país. Tá entendendo? Não, tanto que você sabe é suficiente. Uma pessoa que só sabe ficar lá na beira do fogão e na beira do tanque já é suficiente, por que você que não é suficiente também? Tá entendendo? Então para de ficar pensando tanto em mim. Eu não sei o suficiente. O que você sabe é suficiente para o que precisa ser feito e para de pensar em você, pensa nos outros. No serviço que precisa ser feito. Eu fico sempre dizendo aqui, eu vou repetir de novo, quem segue a constelação familiar, quem quer ser adulto e poder ter sucesso, tem que cuidar da vida e tem que cuidar da morte. Quem paga o seu caixão aqui? Quem paga para ter a sua cova, para ter o seu enterro, ou vai deixar a conta para o próximo? Custa R$50 por mês. Tá entendendo o tamanho da responsabilidade? Bom, são vários fatores. É sempre possível ampliar a nossa possibilidade de receber mais. E da onde que eu vou ampliar minha possibilidade de receber mais? Como que eu vou ampliar minha capacidade de receber mais? Porque o universo é abundante. Como que eu recebo mais? Mantenho comigo, porque também eu posso receber um montão e jogar e gastar e ó. Como? Receber mais e receber mais e receber mais da mãe. Aquela chata. É receber mais do pai. Aquele chato. O que quer que seja, tá entendendo? Então receber mais. Receber deles, receber dos outros também, porque tem gente que só quer dar, aí fica sem nada, porque não sabe fazer o quê? Receber, manter. Então eu recebo, honra a dádiva, o doador e a vida. Tem uns que não tem nada, são as vítimas, são os tadinhos. Me dá um pouquinho disso, me dá um pouquinho daquilo, me dá aquilo outro. Me dá. E tem uns que dão. Então quem só dá, a cada vez que dá, tem que receber e tem que pedir. Pedir, porque pedir tem que ficar tão humilde, né? Pedir tem que ficar tão humilde. Por favor. E olha que tudo começa com por favor, né? Que também se for pedir assim, me dá aí. Por favor. Né? Por isso, Bert Hellinger diz o seguinte, existem 3 palavras mágicas. Sim, por favor e obrigado.
A professora Cristina, ela costuma dizer que uma vez ela estava num workshop de constelação, aí um menino chegou e falou assim, não, professora, são 4. Sim, por favor, obrigado e de nada. Mas esse sim é para um homem, né? O homem, o meu companheiro, ou para a mulher, se eu gosto de mulher, o que seja, eu digo sim, do jeito que você é. Sim. Sim, deixando a toalha molhada em cima da cama. Sim, deixando a cueca. Sim, fazendo isso e assado. Sim. Aí depois eu, por favor. Aí é aquela hora boa. Aí quando recebe, obrigada. Né? Mas aí depois, isso é para os iguais, para o companheiro. Agora, como é para o papai e para a mamãe? Qual é a primeira palavra para o papai e para a mamãe? Obrigada. Não importa o que vem, o que veio, é obrigado. Primeiro é obrigado. E depois, por favor, sim.